tarde, senhor presidente, membros da mesa, senhores deputados, deputadas, imprensa, internautas, amigos da galeria, telespectadores da TV Assembleia, servidores desta casa, senhoras e senhores. Subo hoje a esta tribuna para repudiar a reportagem patrocinada pelo governo do Estado do Maranhão para o jornal espanhol europeu El País. Há um tempo atrás, tinha feito aqui um pronunciamento sobre uma reportagem do Financial Times, feita e produzida para inglês ler e ver, uma reportagem mentirosa, falsa, que não ouviu o outro lado, o lado da oposição, o lado legítimo e democrático do contraditório. E, esse final de semana, vejo o jornal espanhol El País, que foi patrocinado pelo governo do Estado do Maranhão. Prova disso é o diário oficial do governo do Estado do Maranhão, de segunda-feira, 23 de novembro de 2015, contrato número 060/2015, cujas partes, Empresa Maranhense de Administração Portuária, EMAP, e a empresa El País Brasil, Agência de Notícias e Publicidades Limitadas. Objeto, concessão de patrocínio ao Fórum El País Investir no Nordeste. Valor do contrato, R$200 mil. E aí o governo do Estado ganhou de brinde uma reportagem do El País. Título da reportagem: Maranhão no século XVI. Sem a família Sarney, o Maranhão está no século XVI. Muito bem, ano passado, o povo maranhense vivia no século XVI. Não existia esta Assembleia, não existia empresariado, OAB muito menos, FIEMA, então, nem se fala. Porto do Itaqui não existia, Tegran também não, Norte e Sul muito menos. Mas lembrar ao governador Flávio Dino e ao senhor Ted Lago que quem trouxe o Porto do Itaqui, quem trouxe o Tegran, quem trouxe Norte e Sul para esse estado, se chama José Sarney. Está aqui, cópia da reportagem patrocinada, paga com dinheiro público do povo do Maranhão. Há um ano, sem a família Sarney, Maranhão tenta deixar século XVI. Em destaque está o patrocínio do governo do Maranhão e do Porto do Itaqui. Muito bem. Dentro dessa reportagem, bancada com dinheiro público, o senhor presidente da EMAP, senhor... não é o Rodrigo Lago, é o Eduardo Lago, Ted Lago. O senhor Ted Lago diz o seguinte: coube a um comunista implantar o capitalismo no Maranhão. E hoje eu respondo a ele. Senhor Ted Lago, senhor Flávio Dino, o capitalismo, ele existe no Maranhão. O capitalismo sempre existiu no Maranhão. Mas o que o atual governo, o que o governo Flávio Dino implementa no Maranhão, não é o capitalismo, e sim a doutrina bolivariana, a mesma que destruiu a Venezuela e outros países da América Latina. Isto é o que o governador Flávio Dino implementa nesse estado, pois está acabando com a economia, com as empresas, com os empresários, aumentando impostos, ao exemplo do ICMS, que aumentou linearmente 1% sobre o valor do ICMS em todos os produtos do Maranhão, e em produtos que eles chamam supérfluo, aumentou em 2%. Mas o que é supérfluo para o governador Flávio Dino? Supérfluo são os produtos agrotóxicos da agricultura familiar, que banca a vida de 90% dos maranhenses,
principalmente dos mais necessitados. Deputado Adriano, se possível, Vossa Excelência me conceda uma parte. Sim, vou lhe conceder uma parte agora. Deputado Adriano, realmente é algo extremamente vergonhoso para o governo Flávio Dino, ele que pregava tanto a transparência e abominava esse tipo de coisa no governo passado, e hoje bancar com dinheiro público para difamar adversários. Isso é crime de improbidade e que acredito que nós, da oposição, devemos sim entrar com uma ação pública, levar até o conhecimento do Ministério Público, uma vez que, assim como é crime você se beneficiar do dinheiro público e vender a sua imagem, a gente viu tantas ações de gestores que tiram proveitos de obras e de eventos em sua imagem, também é crime você usar o dinheiro público para denegrir a imagem de um adversário seu. Então, eu já me coloco à disposição para que nós possamos levar isso ao conhecimento do Ministério Público, para que eles possam tomar as providências cabíveis, que nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. O governador Flávio Dino diariamente se reclama que não tem dinheiro para nada o Estado, que o Estado está quebrado. Em compensação, para estar pagando o jornal, para estar difamando a família de Vossa Excelência, tem dinheiro. Então, nós devemos buscar a justiça para que possa ter conhecimento dessa situação e que tenho certeza que dá uma boa ação de improbidade para o diretor da EMAP, como também para o governador Flávio Dino. Com certeza, deputado Edilásio Júnior, vamos sim tomar providências o mais rápido possível, afinal de contas, estamos falando em dinheiro público, que não podemos confundir o que é o dinheiro de investimento em comunicação, em divulgação, e o que é o dinheiro para fazer proselitismo político, que é isso o que está sendo feito e o que foi feito com o jornal É o País. Eu gostaria de utilizar os 5 minutos da liderança do Partido Verde, senhor presidente. Por favor. Mais 5 minutos, sem a parte. Muito bem. Eu estava falando do governo do Estado do Maranhão e do bolivarismo. Bolivarismo é o que ocorre na Venezuela de Chávez, é o que ocorre nos países da América Latina e que vem destruindo e corroendo a economia destes países e que está sendo implementado aqui no Maranhão pelo governador Flávio Dino. Porque o bolivarismo, ele não é apenas aumento de impostos, redução de investimentos, como eu bem falei aqui, que o governo passado investiu mais de 1 bilhão e 500 milhões no primeiro semestre do governo do ano passado, e o governo atual investiu um pouco mais de 500 milhões e inchou a folha de pagamento, bem típico da questão dos governos que adotam a doutrina do bolivarismo. Mas eu vou além. Chávez, lá na Venezuela, além de prejudicar muito a economia, ele utilizava de outros mecanismos, que também é muito visto aqui no Maranhão, que tem muito a ver com esta doutrina que eu tanto estou falando aqui. Quais são essas similaridades? Quais são essas similaridades? Por exemplo, o culto à personalidade. Quem nunca viu o nosso governador e membros do seu governo utilizando-se de culto à personalidade? Porque no É o País está muito claro isso, hein? O uso de propaganda política. É o País está muito evidente tudo isso. O autoritarismo. Eu acho que ali, deputado Edilásio, Lago da Pedra, nós vimos como o autoritarismo do atual governo está indo de vento em popa. E o aparelhamento do Estado. O deputado André Murat sabe muito sobre o que falar sobre o aparelhamento do Estado deste governador, que aparelha as secretarias do Estado para fazer política, para perseguir inimigos e para fazer a mesma coisa que esses governos perseguidores da América Latina, chavismo, por exemplo, faz.
por não falar em tanto que eu já falei aqui do stalinismo, que é adepto ao comunismo do governador Flávio Dino. Mas eu, além da parte política aqui, eu gostaria de usar números concretos, números reais, porque eu não gosto de ser leviano. Eu sempre subo a esta tribuna e tento ser o mais técnico possível. E eu gostaria de falar um pouco sobre a gestão do Porto do Itaqui, tanto anterior quanto atual. Porque, já que nós vivíamos até o ano passado, no século XVI, onde não existia carro, não existia entidades organizadas, não existia microfone, não existia câmara de TV, ou seja, todos os maranhenses andavam a pé e de burro ainda pela cidade toda. Então, eu gostaria de lembrar o governador que insultou o Maranhão, por quê? Ele pagou R$200 mil para o El País para fazer proselitismo político na Espanha, mas, ao mesmo tempo, o El País foi denegrir a economia do Maranhão, dizendo que nós vivemos aqui no século XVI. Mas, para dizer aqui, senhor governador, senhores governistas e deputados aqui também presentes, que, durante o governo passado, foram feitos muitos investimentos mesmo. Já falei aqui do Tegran, já falei do Porto do Itaqui, da Norte-Sul, que foi articulado pelo ex-presidente, ex-governador José Sarney. Mas eu vou falar também da consolidação de projetos, como o Tegran, como o terminal de celulose e fertilizantes, como a construção do berço 100, a reforma e ampliação dos berços 101, 102 e 103, lançamento do projeto do Pier Petroleiro, o berço 108. Segundo o relatório, senhores deputados, de gestão divulgado pela ex-governadora, nos últimos 3 anos do seu governo foram investidos 1,2 bilhão no setor portuário do Maranhão, que apresentou um crescimento médio de 10% ao ano, enquanto outros portos do país cresceram a uma média de 3% ao ano. E já que estamos falando em crescimento, vamos nos lembrar que no governo passado, nos últimos 10 anos, o governo do Maranhão, a economia do Maranhão crescia numa média de 10% ao ano, e que este ano nós temos previsão de crescimento, ou seja, de crescimento não, uma previsão de 2% negativo na nossa economia. Isso não são dados do deputado Adriano Sarney, isso são dados do próprio governo. A economia agora sim está afundando. Agora sim estamos entrando numa época negra da nossa economia. Isso que está acontecendo. Então não adianta, senhor governador, gastar R$200 mil, ou não sei quantos euros que ele queira gastar na Europa para querer fazer proselitismo político, se pelo contrário ele está denegrindo a nossa imagem. Vamos enviar sim, deputado Edilásio, vamos enviar ofício à EMAP, pela lei de acesso à informação, cobrando informações sobre esse contrato vergonhoso de uso de dinheiro público para fazer proselitismo político na Europa. Vamos cobrar o que ocorreu nesse evento na Europa, o que ocorreu ali. E vamos sim, se for o caso, deputado Edilásio, vamos ingressar na justiça, porque nós não podemos deixar com que o governo, que se diz transparente, possa fazer esse tipo de coisa. Vamos lutar contra este modelo que está aí, que só quer atrasar a nossa economia e o nosso estado do Maranhão. Muito obrigado.